E a gente vai continuar com o debate sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. Manda pra gente a sua opinião pelo WhatsApp, é o 3201-7720. Você acha aí que o STF tem agido de forma coerente? Participe. E eu volto com o Rafael Vasconcelos no estúdio de rádio. É com você, Rafael. É isso aí, Michele, e eu quero registrar aqui a participação dos nossos telespectadores, ouvintes, internautas, estão gostando demais, muita gente descobrindo esse novo formato e a gente fica feliz demais. Olha só, já se passou do momento de se quebrar o monopólio do transporte coletivo na Grande Goiânia. Por que não liberar as vans para fazerem o transporte coletivo, também com a segunda opção? O Jadson Carlos, mandando essa mensagem, diz o seguinte: não conheci o programa. Muito bacana o debate de vocês, né? Estamos fazendo aqui um jornal diferente, Jean. Aproveitar esse momento, então, e dizer que ontem eu tive a enorme, a imensa satisfação de um Romário. Romário é um trabalhador. Um craque. Trabalha como frentista de posto. Ele queria ser o Romário craque. Romário é um craque. E ele me abordou e dizendo que assiste nosso programa, nosso jornal todos os dias, dizendo que está adorando o novo formato. Eu gostei muito da manifestação do Romário, né? Um trabalhador que está aí também sofrendo as dificuldades que todos nós estamos passando. Um abraço a ele, a você, Romário. Doutor Ranulfo diz o seguinte: impeachment e CPI da toga no STF e demais tribunais. O STF, na sua opinião, Daniel Santana, está acima do bem e do mal? Existem elementos, motivos para impeachment pelo menos um dos ministros? Qual a sua posição, Daniel? Rafael, eu já, inclusive, falei aqui que nesse debate... Cuidado pra você não ser preso aí com a sua opinião, hein, Daniel? Porque quem tem opinião contrária vai preso. Já falei aqui nesse debate de hoje que eu acho que sim, o STF ele estica muito a corda politicamente, tem feito isso constantemente e me parece que é uma opinião dentro da própria corte. Nós acabamos de ver a discussão aí entre o ministro Marco Aurélio Mello e o Fux, presidente do STF. Então, me parece que entre eles têm a concordância de que sim, que é uma relação complicada essa jurídica e política que acontece lá dentro. Isso é claro, né? Falar o contrário disso para mim é querer não enxergar os fatos. Com relação... Qual foi a pergunta a última participação do ouvinte? Do Ranulfo, doutor Ranulfo. O que ele falou? Impeachment. Se existe motivo para impeachment. Aí é uma questão jurídica, até... Como advogado, eu preciso ter um processo na minha mão, preciso ver as provas para ter um parecer se existe motivo ou não. Falar sem provas é simplesmente falar, né, espumas ao vento. Mas você acha que passar por cima da Constituição brasileira não é um ato digno de sofrer um processo de impeachment? Acredito que esse processo ele tem que ser aberto e ele tem que ser julgado. E quem que pode abrir esse processo? O Senado. Presidente do Senado Federal. Muito se falava que tanto o Senado quanto a Câmara eram duas casas que trabalhavam contra o governo, né? Trabalhavam contra a direita, que nesse momento exerce o poder. A coisa mudou. Nessa nova legislatura são duas casas que trabalham pró-governo. Vamos ver se vai ser aberto algum tipo de processo contra esses impeachments, porque é muito bom criticar quando é do outro lado. Mas quando você está com a caneta na mão, você tem que fazer. Então eu estou esperando ver presidente do Senado, presidente da Câmara, trabalhar pelo impeachment de um ministro. Quero ver se isso vai acontecer. Rafael, não é só o STF, a Suprema Corte, não se transformou apenas num tribunal político. Ela se transformou no único poder que existe hoje, de fato, no Brasil. Porque aquele tribunal interfere em todas as decisões, em todos os decretos do governo federal. O STF agora também está criando leis. O senhor Barroso, o ministro colocado lá pela Dilma Rousseff, simplesmente passou por cima da Constituição brasileira e liberou o aborto. E o aborto no Brasil, segundo a Constituição brasileira, só pode ser feito em duas situações: em caso de estupro ou em risco de vida da mãe. E o Barroso passou por cima como se a Constituição brasileira nada valesse e liberou
o aborto até uma determinada quantidade de semanas, que agora eu não me lembro qual. O STF interfere no legislativo e no executivo. E não tem a quem recorrer. Quando o STF faz algo arbitrário, a quem você vai recorrer se a última palavra é a dele? Ah, mas aí o ministro, o presidente do Senado pode abrir um processo de impeachment de um ministro do STF. Pode. Mas, normalmente, os presidentes do Senado têm processo lá no STF correndo contra ele. E aí, se ele abre um processo contra o ministro do STF, automaticamente a corte vai colocar ele em julgamento. Então fica um laço de impunidade, é um protegendo o outro. Aliás, é o que ocorre sistematicamente nesse Brasil, o sistema, o poder que realmente manda no Brasil, e aí eu não estou falando só do poder do judiciário ou do legislativo, não. Estou falando de grandes corporações, de grandes emissoras de comunicação. Eles detêm o poder do Brasil, é um protegendo o outro o tempo todo. Jean, mais participações aqui. Mas isso está mudando, hein, Jean? Eu acho que isso está mudando, hein? Esse poder absoluto está mudando. O povo não é bobo, o povo está acordando, o povo está podendo emitir opiniões. Sim. Apesar de que alguns vão presos, né? Pois é. Tem jornalista preso numa canetada do senhor Alexandre de Moraes. Temos que ficar atento a isso. Olha só, mas temos opiniões até diversas aqui. O Adelmo diz o seguinte: olha, ainda bem que temos o STF, senão estaríamos jogados à barbárie. Afinal, é o guardião da Constituição. Mas a maioria das pessoas aqui criticando o STF. Boa tarde. O STF é uma vergonha mundial. Vergonha. Está na hora de juristas no Brasil e o povo acordar. Concorda, Júnior, com essa declaração dos nossos ouvintes, telespectadores? Eu tenho até medo de opinar, mas eu acho que... Eu tô até com medo de opinar, mas o povo acordou. O povo já acordou, ué. Vamos acordar. O povo não tá acordando, o povo não mudou o presidente. Quer dizer, se errou, se acertou com o presidente, o direito de trocar, daqui a pouco chega. Se você não concorda com o presidente Jair Bolsonaro, vocês também podem trocar daqui a um tempo. Quer dizer, o povo precisa de ter a força. As outras emissoras que comandavam e que mandavam, isso aí já acabou. Eu acho que isso tá se esfacelando, esse comando. A prova é que aqui na Brasil Central, a gente está todo mundo podendo dar opiniões. No passado, antigamente, a gente sabe como é que era. Júnior, mas não é... Tá mudando. Júnior, mas assim, eu concordo com você que, de uma forma ainda muito amena, está tendo uma mudança. E eu quero dizer rapidamente duas coisas. Primeiro, em relação à mensagem que você recebeu, o STF tem que existir, ninguém aqui é contra a existência dele e contra a importância dele. O que a gente está aqui criticando é o comportamento de seus ministros, que passam e a instituição fica. Ninguém é contra o STF. Não dá para criticar, não dá para criticar o poder, você tem que criticar os poderosos. E o segundo, para passar a voz ao Machiniano, a palavra ao Machiniano, é que, por exemplo, nas redes sociais, que é importante hoje no debate público, conservadores estão sendo calados pelas big techs. O YouTube fecha canal de conservador de forma sistemática e jamais fecha de alguém progressista ou alguém da esquerda. Então, a liberdade de expressão está havendo, mas ela está sendo cada vez mais diminuída de um lado e deixando só uma vertente falar, ter expressão. Sobretudo nas grandes big techs. A você que talvez não saiba o que se refere big tech, são essas empresas de informática, tipo Google, YouTube, Facebook, Instagram e WhatsApp. Esse pessoal está articulado em calar a voz conservadora e dar ênfase à voz esquerdista ou progressista. Vou passar a bola para o Martiniano, mas antes um registro rápido aqui. O Wilton Taxista, olha a nossa audiência também entre taxistas. Ele diz o seguinte: olha, nós estamos vivendo uma situação difícil no túmulo e as autoridades nada fazem para ajudar os taxistas de Goiânia. Os aplicativos tomaram conta e não pagam nada. Enfim, a gente registra aqui sem entrar no mérito de uma coisa ou de outra. Martiniano Cavalcante, à vontade, Martiniano. Olha, gente, vamos lá. Qual é o problema que existe nesse debate? É a mistura desse debate com a lógica autoritária, a lógica golpista. Voltarei a isso. Eu acompanhei, na Constituinte, era jovem,
o debate sobre o controle do judiciário. Isso implicava quem nomeia? Quem é que nomeia as instâncias superiores do judiciário? No Estado, quem nomeia o desembargador do tribunal é o governador. Em nível nacional, quem nomeia, na verdade, é o presidente da República. E o Senado e a Assembleia, lá e aqui, apenas referendam isso. Surgiu um debate intenso sobre quem controla. E eu já citei aqui, esse debate passou por um lobby imenso para garantir que os juízes mesmos fiscalizassem os juízes. E é por isso que isso se transforma numa corporação que abriu espaço para um tipo de visão policialesca partidarizada. Porque o senso fundamental da soberania da democracia, que é a soberania popular, não se aplica ao STF. Então, o STF é de fato o guardião dessa ordem injusta que nós temos no país, de tudo isso que vocês veem, tudo isso. E o STF sempre foi o defensor dessa ordem conservadora, essa é a ordem capitalista do Brasil, é a ordem de uma minoria. E governam e decidem e legislam também, é verdade? Decidem a favor sempre dos poderosos e dos privilegiados, como foi dito aqui. Isso é verdade. O problema, como é que nós fazemos isso? A discordância que eu tenho é que nós só podemos fazer isso com trabalho, com suor e com aprofundamento da democracia. E não com restrição da democracia, porque a restrição da democracia, como defendem os fascistas e não apenas a direita, porque há direita e direita, os fascistas querem dizer que eles são a única direita. Os fascistas, os autoritários, os ditadores, os que têm saudade da ditadura, se esquecem ou omitem propositalmente que esses governos autoritários, eles são mais ainda subservientes às elites, ao poder econômico. Então, nós não temos saída. Esse Congresso é uma porcaria, esse Supremo é um absurdo, é um assinte contra a democracia verdadeira, é um balcão, são as barras da justiça para perpetuar essa situação dramática que vive o nosso povo, mas a saída que nós temos é aprofundar a democracia. Nós precisamos juízes das instâncias superiores com mandato fixo, são 8 anos, 7 anos, 5 anos, mas não sei que não pode ficar ali a vida inteira. Segundo, é preciso ter instituições fora da justiça e fora daqueles que nomeia, nem governador, nem senador, para poder tirá-los de lá. Não adianta pensar que no jogo partidarizado, o Congresso, esse Congresso que nós temos tantos motivos para reclamar quanto do Supremo, que esse representa a mesma elite, que esse Congresso vai, de fato, resolver o problema do Supremo com impeachment para o outro. Não vai. Se isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Vai ter aqui, vai ter em nível federal, o impeachment daqueles que defenderam os interesses da população. Pode ter certeza. Deixa eu só falar aqui, eu comentei que meu ouvido tá doendo, é porque eu tô com esse fonezinho aqui no ouvido e o ouvido tá doendo, não pelo que você diz, mas... De jeito nenhum. Só uma informação aqui importante, ó. PGR recorre de decisão que anulou condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. A Procuradoria quer que o plenário do Supremo reveja a decisão do ministro Edson Fachin, que declarou a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para analisar os processos envolvendo o ex-presidente. Participação do telespectador aqui rapidinho, todo mundo quer falar e isso é muito bom. E o telespectador, o ouvinte, o internauta também. Olha só, é difícil assistir um debate onde os participantes são todos de direita. O STF deve ser respeitado. Vamos lá então, Daniel Santana, direita ou esquerda, Daniel? Rafael, posso falar só um pouquinho sobre isso? Só para você responder rapidinho, só para a gente deixar claro aqui, a equidade de um debate jamais visto em Goiás e talvez no Brasil. Porque, vamos ser justos, 99,9% dos comunicadores são progressistas e pouquíssimos conservadores estão na mídia. E aqui está muito equilibrado. O Daniel é de esquerda. Eu estou mentindo, Daniel? Não, sou de esquerda e tenho posicionamentos, na sua maioria, progressistas. Martiniano Cavalcante, é claro, todo mundo sabe, é de esquerda. Jean é conservador. O Júnior é conservador também, mas é de centro. Eu acho engraçado. Concorda com algumas ideias progressistas. Pra que a gente tem que ser de direita, de esquerda, de centro? Eu acho que é uma bobagem esse negócio. Mas, olha, a gente tem que... existe maior seguinte, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de falar assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Tem muitas coisas na esquerda que são extremamente positivas.
Júnior, mas eu acho que o presidente Lula também fez um bom trabalho em algumas áreas do país, sim. Eu acho que a presidente Dilma fez um péssimo trabalho. E eu acho que o presidente Fernando Henrique, quando lançou o Plano Real, eu acho que ele fez um bom trabalho. Eu me lembro da gente ir no supermercado, Martiniano, e o valor mudar na hora que você entrava no supermercado. Quer dizer, então tem que acabar com essa história. Ah, eu sou de direita, de esquerda. Então eu vou usar uma frase do Jean aqui. Jean, você cuida de algum político na sua casa? Nenhum. Ué, Eu não sou ligado a nenhum político. Você tem que ser a favor, eu acho. A gente tem que ser a favor, sabe de quê? Das coisas corretas. Sim, e tem um detalhe Se for de aqui, direita ou de esquerda, eu quero dizer o seguinte, rapidinho, já. E tem um detalhe aqui importante, que é o seguinte. Nós vamos aqui, e o Júnior sabe da minha posição, e o comando geral é dele. Não, o comando geral aqui é seu. Sim, o comando geral da Agência Brasileira Central, lá, quando eu saio daquela porta o comando geral é meu. Mas o comando aqui é de todo mundo. Para com isso, todo mundo tem que ter direito à opinião. Até o telespectador. Tem um detalhe. Conservadores não serão calados aqui. Não serão calados. Ninguém vai ser calado. Sabe por quê? Que não serão calados rapidinho. Por quê? Porque a maioria da população goiana, brasileira, é conservadora. E os progressistas também não serão calados aqui. Então não adianta nos intimidar. Porque aqui vai ter equidade, aqui vai ter debate. E nós não temos medo da pluralidade de opiniões. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje é o 10º dia que eu participo aqui do jornal com muito orgulho. Normalmente a média aqui era 3 contra 1. Hoje, porque o Rafael e o Júnior têm um posicionamento mais, digamos assim, de mediação, o Rafael é mediador, ele não se posiciona politicamente. Quem dá opinião aqui, quem é debatedor aqui, sou eu, pelo lado da direita. E normalmente são 3 da esquerda, hoje são 2, Daniel e o Martiniano. Então não é verdade o que esse... Tem que acabar com essas mensagens teleguiadas. Atenção, assessores que ficam puxando o saco. Para com isso. Agora... Para com isso. O mundo político precisa mudar. Para de querer ficar mandando, eu trabalho com um, com outro. Para com isso. Vamos defender um país. Olha o exemplo da Assembleia Legislativa, e eu estava falando mais cedo com vocês, do presidente Lissauer. O presidente Lissauer, ele tem uma postura de completa independência. O Poder Legislativo tem uma postura de completa independência. Mas não é por causa disso que ele não vai apoiar as ações, eles não vão apoiar as ações que defendem o cidadão de Goiás. Então vamos acabar com essa coisa de falar assim, não, eu sou de direita, eu sou de esquerda. O país está dividido numa bobagem. Sim. Gente, para com isso. Vocês estão achando isso aqui é o quê? Eu quero terminar minha fala. Eu quero terminar minha fala. A gente tem que parar com essa bobeira de falar assim, eu sou de esquerda e de direita. E outra coisa, aqui na Brasil Central, enquanto este programa estiver no ar, ele não vai ter censura. Sim. E aqui na Brasil Central tem que acabar com esse projeto. Eu sou contra. Não, para com isso. Aqui todo mundo tem que ter o direito de falar. Tem que ter o direito de falar. Ontem nós fizemos uma reunião aqui com a equipe da rádio da EBC-FM, em que todas as vozes têm que ser ouvidas. E vão ser. E tem um telespectador aqui, rapidinho, prometo, Jean, porque o negócio tá bombando aqui. Um telespectador disse o seguinte, ouvinte, fascistas precisam ser calados, sim. Fascismo é crime, né? O Roberto Pizarro. Roberto, se você usa esse tipo de adjetivo, eu vou te falar, eu não preciso da sua audiência. Por gentileza, troque de canal. A TV Anguera é muito boa, a TV Serra Dourada é boa, a TV Record, você tem outras opções. Eu não vou aceitar aqui você rotular pessoas e cometer, sim, né, um crime de chamar qualquer pessoa de fascista ou qualquer outro adjetivo. Por gentileza, troque de canal. Ou então respeite todas as opiniões. Fascista, eu acho que fascista é quem não respeita a opinião. Sim. Troque de canal. Bobo é quem não respeita a opinião. Esse rapaz, ele não deve nem saber o que é fascismo. Porque eu, por exemplo, estou lutando aqui contra a força do Estado sobre o cidadão. É o caso do STF. O fascismo é a força do Estado. É a opressão estatal sobre o cidadão, coisa que o STF tem feito ultimamente. Por que o promotor Fernando Krebs, falou, ele deu uma declaração muito clara. O promotor Fernando Krebs é um exemplo aqui em Goiás para todos nós, que tem que ser seguido. O promotor Fernando Krebs falou assim, eu não vinha na Brasil Central. Quer dizer, para com isso, vamos parar com esse negócio. Eu acho que a gente tá dando satisfação demais, viu, Jean? Não, mas eu quero dizer o seguinte, porque agora, durante mais de 50 anos, desde os anos 50,
que o pensamento de esquerda, o pensamento que hoje eles chamam de progressista, que é um tema apenas para aliviar, né, porque eles têm vergonha de serem chamados de esquerdistas, comunistas, socialistas, inventaram o termo progressista para poder ficar uma coisa bonitinha, poética. Eles dominaram as redações, os microfones, durante mais de 50 anos. E agora, quando existe uma voz conservadora, eu sou um homem conservador nos costumes, liberal na economia. Eu não vou ter vergonha da minha visão de mundo. Eu não sou eu não tenho ideologia, eu tenho visão de mundo. É diferente as duas coisas. Então, quando esse pessoal da esquerda vê que uma voz conservadora, uma voz de direita está podendo falar, para eles é um absurdo. Porque eles passaram 50 anos ouvindo só a esquerda, só a narrativa esquerdista, nas mais diversas redações e dos mais diversos microfones espalhados pelo Brasil. E por isso que ele se sente ofendido, que para ele um conservador ter voz é ofensivo a ele. Né? Mal ele sabe que o fascismo que ele acabou de nos chamar é um movimento com viés esquerdista, que é a força do Estado sobre o ser humano, sobre o cidadão. Posso falar uma coisa? Só para interromper, mais uma vez? Só para interromper? Agora vai aqui... Você me interrompeu 5 vezes, eu vou brigar com você igual eu tinha feito. Deixa eu só falar uma coisa aqui, agora eu vou falar como técnico de televisão, tá? Quero falar que este debate que a gente está tendo aqui sobre a esquerda e direita, a nossa audiência cresceu. Obrigado, telespectador que está assistindo a Brasil Central. Sim. Obrigado. Continua assistindo, porque eu ouvindo a gente, né, na rádio, na IBC. Eu pedi para trocar de canal, mas não trocou. Que bom. Não troca, não. Só mude um pouco a sua opinião, em vez de atacar, construa. Sim. Ô, Rafael, eu vou me posicionar rapidamente sobre o que o Júnior falou, discordando dele. E, inclusive, quando eu digo que eu sou de direita, de esquerda aqui, é óbvio que tem muitas das pautas da direita que eu considero que são justas e me agradam mais do que as da esquerda. Acho que ninguém é 100% parecido nas suas opiniões políticas. Eu acho importante que as pessoas se manifestem, sim, e aí completamente contrário com o que o Júnior acha, entre ter um posicionamento ou um viés mais conservador ou mais progressista. Por qual motivo? Nós temos um povo que ainda está se despertando para a política. Nós temos uma democracia muito nova, um povo que ainda precisa conhecer mais, estudar mais sobre política, afinal de contas, todos somos governados por ela. E para essa parte da população, saber se os seus candidatos têm um viés ou uma ideia mais para um lado ou mais para o outro é mais fácil do que conhecer um plano de governo inteiro, muitas vezes, que é escrito e que não chega às mãos do eleitor. Então, é mais seguro para o eleitor votar em pessoas que ele acredita que defendem a sua visão de mundo, como disse o Jean, do que simplesmente votar em um candidato ou por indicação política ou por acreditar em uma fala ou em um posicionamento momentâneo durante as eleições, durante a campanha, que depois esse candidato não consegue manter lá na frente, como acontece também dos dois lados. Por isso que eu acho importante, sim, que as pessoas se manifestem. A gente tem um exemplo, eu não gosto muito de falar sobre um exemplo fora daqui, mas a gente tem um exemplo claro nos Estados Unidos, onde todo mundo ou tem uma posição voltada para o liberal ou para o conservador. Inclusive as emissoras de televisão, quem traz a notícia, quem forma a opinião do cidadão. Então eu acho importante que todo mundo se manifeste, sim, principalmente políticos ou pessoas que estão planejando pleitear cargos políticos. O bom do que o Daniel falou é que a prova que os tempos mudaram. Dá para cortar comigo e com o Daniel, só pra gente olhar um pro olho do outro. Daniel, eu vou olhar pro seu olho aqui. Olha pro meu olho aqui, rapaz. Você é meu irmão. Meu olho é pra câmera, não. Vou te falar uma coisa aqui. Que coisa linda. Eu fiquei emocionado agora. Calma que vai chegar em você. A prova da democracia, a prova do respeito à opinião, é que se você falasse isso em outros períodos, de discordar do presidente... Poderia sair daqui já direto pro carro. Que bom, comemore, cidadão. Eu também quero discordar do presidente. Eu dizer que no governo da Dilma Rousseff não aconteceu nada de bom. Ela destruiu o Brasil em todos os sentidos, destruiu a educação do Brasil, a economia do Brasil, o emprego do Brasil. O governo dela foi 100% negativo. Do Lula começou bem apenas por uma questão que era importante para ele manter algo para tirar o susto
da economia, né, que as pessoas estavam morrendo de medo dele implementar o comunismo aqui no Brasil, mas a partir de 2003, 2004, com o mensalão, ficou provado que o governo dele também foi horroroso para o Brasil e nós estamos sofrendo as consequências até hoje. Ok. Martiniano Cavalcante, desculpa, realmente o Martiniano, em alguns momentos, fica difícil, né? Principalmente bater bola, porque infelizmente ele não está aqui no estúdio, mas o convite está feito, Martiniano. Tá bem, obrigado. É o seguinte, vamos lá. Esse debate com a audiência em relação às polarizações políticas, eu penso que ele é pedagógico. A esquerda, um setor de esquerda que acha que apenas ela é esquerda. Como há uma manipulação política com esse discurso de direita. E esse discurso de direita que joga todos à esquerda é um discurso fascistoide. Isso tem relações com a visão democrática da pluralidade, da diversidade. Eu não tenho medo de ser socialista, de ser comunista, de ser chamado de qualquer coisa. Agora, eu não penso que se fazer um resgate para dizer que o Geisel era comunista, para dizer que o Tancredo era comunista, que o Íris é comunista, que o Ulisses Guimarães é comunista, que o Fernando Henrique é comunista, que o PT é comunista, que a imprensa é de esquerda, que os bancos são de esquerda, que os grandes empresários são de esquerda. De fato, nós precisamos conversar muito, porque isso dá vontade de rir. Eu fui oposição a todos eles por um motivo muito simples, porque eu não entro nessa onda de dizer, olha, eu sou contra esse pessoal é de esquerda, mas eu sou liberal nos costumes e os bancos têm que continuar mandando no Brasil. Como é que é isso? Essa conta não fecha. Então eu acho que o debate é importante, o debate é realmente pedagógico. Por exemplo, quando eu disse que tem pessoas que se julgam proprietárias da esquerda, o PT tem essa característica. Embora não se possa dizer que o PT não é um partido que tem inclinações sociais, mas que cometeu um erro grave de deixar o neoliberalismo conduzindo sua lógica política. Não foi por acaso que o Henrique Meirelles foi o primeiro presidente do Banco Central. Não foi por acaso que no governo da Dilma foi o Joaquim Levy que saiu do Bradesco para ir para lá. Naturalmente, isso não é governo de esquerda. Agora, por outro lado, cotas raciais nas universidades, investimento em universidade foi importante. Então, eu tenho uma perspectiva de superação desse sistema capitalista. Então, quando eu debato, por exemplo, auxílio emergencial, debato uma lógica de uma renda básica, de apoio aos microempresários, do enfrentamento real da pandemia. Quando eu faço a crítica aos governadores e faço a crítica ao presidente da República, faço pela deficiência disso, não fico associando isso com a questão essa ou aquela. Porque no momento concreto se debate o concreto. Veja, o auxílio emergencial virou vale gás com 1 quilo de carne. Vejam a situação que nós estamos vivendo em Goiânia do transporte. Há ou não há uma deficiência clara nessa estrutura de Estado, nessa ordem econômica para priorizar os problemas sociais? Há. Esse programa liberal aumentou ou não aumentou as desigualdades? Nós estamos num planeta onde a produção de alimentos superou a necessidade de consumo das famílias, das pessoas no mundo inteiro. E nós temos centenas de milhões de pessoas que passam fome no mundo. Essa lógica está certa? A lógica da acumulação infinita de riquezas num planeta finito que pode destruir a vida, está certo? Esse privilégio, essa supremacia do lucro nessas condições está certo? Esse é o debate mais complexo que nós temos que fazer. É justo alguém ser dono de 200 bilhões, mais do que o PIB de dólares, mais do que o PIB de muitos países? É justo os Estados Unidos imprimirem moeda para dar, por exemplo, 1,3 trilhão de dólares agora com o programa social, que é quase um PIB e meio do Brasil? É justa essa assimetria, essa desigualdade? Não. Então eu penso o seguinte, para concluir, que já falei demais, eu estou procurando me conter, né? Tentam prender essas ideias da igualdade, do socialismo ou do pós-capitalismo porque um tirano sequestrou a ideia da liberdade. Eu não me curvo ao tirano, porque eu nem aceito aquilo lá e nem aceito essa injustiça aqui. E eu não nasci condicionado a esse tempo histórico. Se fosse assim, eu tinha vivido pendurado no PMDB, no PSDB, nunca arrumei emprego com esse povo. Então nós precisamos reinventar essa história para encarar de verdade esses problemas. Se nós prendemos a igualdade, prendemos a justiça, ela escapa. Porque a natureza do homem é para ser livre, e ele só será livre quando for igual. Ok, Martiniano, um abraço e até a próxima.
Até. Bom final de semana para vocês todos. Obrigado. Para você também. Reginaldo Júnior, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos que estão assistindo. É importante a sua audiência. Se você discordar ou concordar com a gente, é importante Sim, você claro. assistir Claro. para você emitir sua opinião. E que exemplo o filho do Martiniano deu para todos nós, né? Se tem a tecnologia e dá para fazer esse distanciamento neste momento, vamos fazer. O Martiniano não vai deixar de falar porque ele está aqui ou porque ele está na casa dele, a tecnologia nos permite isso. Boa tarde, bom final de semana a todos. Aliás, sábado e domingo a gente trabalha aqui na Brasil Central, a Brasil Central não para, 24 horas, trabalhando por todos os goianos em qualquer lugar do mundo. Sem dúvida, o que a gente não aceita aqui é xingamento, né? Uma adjetivação por parte de quem quer que seja, até do telespectador, do ouvinte, do internauta, que a gente respeita demais. Nós fazemos esse jornal para você. Jean Lopes, muito obrigado, Jean. Eu que agradeço, com um abraço carinhoso a todos os presentes no estúdio e online. E claro que o meu abraço mais carinhoso, mais afetuoso, será sempre para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, desejando a eles, a todos eles, um final de semana com muita paz, muito amor. Jean, mas você se preparou ontem para a luta de hoje? Não, eu vim armado, com muitas armas de ideias. Que coisa boa, coisa boa. Muito bem. Daniel Santana, obrigado, Daniel. Vamos embora. Eu que agradeço, Rafael. Passaglia. Uma boa tarde para você. Passaglia. Boa tarde para o Martiniano, boa tarde para o Jean e para o nosso telespectador ouvinte. Aqui, ó. Olha aqui no meu olho. Uma boa tarde para você, Reginaldo Júnior. Uma boa tarde para Vossa Excelência. Michele, com você aí. Eu vou tomar o lugar do Rafael. Michele, vai, Michele. Eu acho bonito aparecer. Olha lá, ô Michele. Tudo bem? Tudo jóia? Eu tô bem. Boa tarde, Michele. Eu tô Obrigado. bem aqui, sem conflitos, tudo na paz, tudo tranquilo. Eu desejo também para vocês aí muita paz, muita tranquilidade, se acalmem e vamos acompanhar o restante das notícias aqui pra gente encerrar o Jornal Brasil Central. Tchau, tchau para vocês.